Bem-vindo ao canal Mistério Obscuro. Hoje você vai embarcar em uma das histórias mais misteriosas e perturbadoras que o oceano já guardou. O desaparecimento da tripulação do navio Mary Celeste. Um caso real documentado e até hoje sem explicação definitiva, que se tornou sinônimo de assombro e fascínio. Prepare-se para mergulhar em águas onde o silêncio é mais profundo do que a própria escuridão. O ano era 1872. O porto de Nova York fervilhava de movimento. Navios mercantes iam e vinham carregados de mercadorias, enquanto marinheiros gritavam ordens e cordas rangiam sob o peso das velas. No meio daquela confusão, destacava-se uma embarcação elegante, de aparência firme e estrutura robusta, o Mary Celeste, sob o comando do respeitado capitão Benjamin Spooner Briggs. O navio estava prestes a iniciar uma longa travessia até Gênova, na Itália. A bordo, o capitão levava sua esposa Sarah, sua filha de apenas 2 anos, Sofia, e uma tripulação experiente de 7 homens. Todos eram marinheiros de confiança, acostumados a enfrentar as tempestades e os caprichos do Oceano Atlântico. A carga era preciosa, 1.700 barris de álcool industrial inflamável e perigoso, mas valioso. A viagem parecia promissora, e o capitão Briggs era conhecido por sua competência e fé inabalável. Nos primeiros dias de viagem, tudo transcorria normalmente. O vento soprava suave, as águas eram tranquilas, e o navio cortava o mar com elegância. O capitão registrava fielmente cada detalhe em seu diário de bordo, menos as condições do vento, a posição das estrelas, a direção das correntes, mas com o passar dos dias as anotações começaram a mudar. As palavras tornaram-se mais curtas, os detalhes menos claros. Algo parecia incomodar Briggs, embora ele não dissesse exatamente o que. Enquanto isso, em outra parte do Atlântico, o navio Dei Gratia, comandado por David Morehouse, seguia uma rota semelhante. Coincidentamente, Morehouse era amigo pessoal de Briggs. Haviam se encontrado pouco antes da partida e trocado votos de boa sorte. O destino, porém, os uniria de um modo que nenhum deles poderia imaginar. No dia 4 de dezembro de 1872, quando o Dei Gratia navegava próximo às Ilhas dos Açores, um dos vigias gritou: "Navio à vista!" O capitão Morehouse pegou seu telescópio e observou a embarcação solitária. Suas velas estavam parcialmente rasgadas, e o movimento era errático, como se ninguém a controlasse. O nome gravado na popa fez o sangue do capitão gelar: Mary Celeste. O navio, que deveria estar muito à frente deles, estava à deriva no meio do oceano, sem sinais de vida. Morehouse hesitou, mas o dever e a curiosidade falaram mais alto. Ordenou que um pequeno grupo fosse enviado para investigar. Entre os escolhidos estava o primeiro oficial Holibert de um homem experiente mas supersticioso, que acreditava nas lendas do mar. Quando o grupo se aproximou do Mary Celeste, o silêncio era absoluto. O som do mar batendo no casco era o único ruído. Ao subir a bordo, os homens sentiram o ar frio e denso, um silêncio pesado, quase espiritual. As velas estavam em mau estado, o convés um pouco molhado, e o leme se movia lentamente, empurrado apenas pelo vento. Mas o que realmente assustou a todos foi o interior. Tudo estava em ordem. A comida ainda estava servida na mesa da cabine, como se alguém tivesse acabado de interromper o jantar. Os pertences da família Briggs permaneciam nos lugares. O brinquedo da pequena Sofia estava sobre o chão, intacto. O diário do capitão estava aberto sobre a mesa, com a última anotação feita 9 dias antes. Datada de 25 de novembro de 1872, lá eu sei apenas: vento suave, mar calmo, tudo em ordem. Depois disso, nada mais. Não havia sinais de luta nem de fuga apressada. Nenhum corpo, nem uma gota de sangue. O barco Solvividas, no entanto, havia desaparecido. A carga estava quase intacta, com exceção de alguns barris que pareciam ter vazado. As bombas de água mostravam sinais de uso recente, talvez uma tentativa de retirar a água acumulada no porão, mas não havia motivo algum para que o capitão tivesse ordenado o abandono da embarcação. O Mary Celeste estava navegável, firme e em boas condições. O capitão Morehouse decidiu rebocar o navio até Gibraltar, onde as autoridades abririam uma investigação formal. O processo se estendeu por meses. Teorias surgiram de todos os lados. Alguns acreditavam que houve motim menos, mas nada indicava violência. Outros sugeriram que piratas teriam atacado menos, mas nenhum item de valor havia sido levado. Uma hipótese científica dizia que os vapores do álcool poderiam ter causado pequenas explosões, assustando a tripulação e levando-os a abandonar o navio temporariamente. Mas se fosse verdade, por que nunca retornaram? Os jornais da época espalharam o caso pelo mundo. Chamaram-no de o navio amaldiçoado. E o mistério cresceu com o passar dos anos.
alimentando a imaginação popular. Havia quem dissesse que o Capitão Briggs tinha sido vítima de alucinações coletivas, outros acreditavam em intervenção sobrenatural e até mesmo em abdução divina. Relatos surgiram de marinheiros que afirmavam ter avistado Mary Celeste navegando sozinho. Anos depois, em noites de neblina, sem tripulação e sem rumo, como um fantasma flutuando sobre o Atlântico, diziam que nas madrugadas silenciosas era possível ouvir risadas infantis vindas do convés e uma voz feminina cantando uma canção de niná. Essas histórias se espalharam entre os portos, passando de boca em boca. Alguns juravam ter ouvido gritos vindos do mar naquela região, gritos que ecoavam por minutos antes de desaparecerem com o vento. Outros diziam ter visto, sob o luar, a silhueta de uma mulher em um vestido branco, imóvel, olhando para o horizonte, no exato ponto onde o Mary Celeste foi encontrada à deriva. Os investigadores oficiais nunca chegaram a uma conclusão. O relatório final apenas declarou que o motivo do desaparecimento da tripulação era desconhecido. Mas o que poucos sabiam era que o Capitão Briggs havia deixado uma carta pouco antes de zarpar, endereçada a um parente. Nela, escreveu: "Confio em Deus, mas sinto que esta travessia será diferente. Algo me diz que o mar está inquieto." Palavras que, com o passar do tempo, se tornaram quase proféticas. Depois de ser resgatado, o Mary Celeste continuou ativo por mais de uma década, mas parecia amaldiçoado. Cada novo capitão enfrentava desgraças, tempestades, doenças, acidentes inexplicáveis. Em 1885, um homem chamado Gilman Parker comprou o navio e tentou afundá-lo propositalmente em um ato de fraude de seguro. O plano deu errado, o navio se despedaçou nas rochas próximas ao Haiti, e Parker morreu poucos meses depois, vítima de uma febre misteriosa. Era como se o Mary Celeste tivesse decidido vingar-se de todos os que ousaram profanar seu nome. Mesmo após o naufrágio, pescadores juravam ver luzes no mar, como lanternas distantes se movendo lentamente sobre as ondas. Alguns afirmavam que em certas noites o navio ainda parecia menos silencioso, envolto em névoa, menos navegando sem destino. Assim nasceu a lenda do navio fantasma Mary Celeste, condenado a vagar eternamente pelas águas do Atlântico. Mais de um século se passou, mas o mistério permanece. Pesquisadores modernos tentaram reabrir o caso, analisando cada detalhe do diário, da rota e dos registros climáticos da época. Em 2007, mergulhadores encontraram fragmentos do casco que poderiam pertencer ao Mary Celeste, perto das ilhas dos Açores, mas nada que explicasse o desaparecimento da tripulação. Nenhum vestígio humano jamais foi encontrado. Alguns cientistas propuseram uma teoria natural. Colunas de gás metano subindo do fundo do mar poderiam criar bolhas capazes de alterar a flutuabilidade do navio, fazendo-o parecer prestes a afundar. Diante de uma ameaça invisível e incompreensível, o capitão teria ordenado o abandono. Mas a hipótese embralágica não explica o que aconteceu depois, como todos desapareceram sem deixar rastros. Onde foi parar o barco salva-vidas? Outros pesquisadores afirmam que o álcool transportado ao vazar produziu gases que causaram alucinações na tripulação, levando-os à loucura temporária. Mas também não há provas. Nenhuma explicação é completa, nenhuma teoria se encaixa totalmente. O caso do Mary Celeste continua sendo um enigma perfeito, um abismo de dúvidas e suposições. Um marinheiro que participou do resgate relatou anos depois: "Quando pisei naquele convés, senti como se estivesse entrando em um cemitério. O ar era pesado e o mar ao redor estava calmo demais." Como se esperasse algo, palavras que ecoam até hoje nos relatos de quem se aventura a estudar o caso. O mar sempre guardou seus segredos. Ele é antigo, paciente e profundo. Esconde em suas águas as memórias do mundo, tragédias que jamais serão contadas e mistérios que desafiam o tempo. Talvez o destino da tripulação do Mary Celeste esteja ali, em alguma parte obscura do oceano, repousando em silêncio sob a areia fria. Talvez o Capitão Briggs ainda navegue em algum lugar além da realidade, guiando sua esposa e filha por mares eternos, em busca de um porto que nunca encontrarão. Ou talvez o navio tenha sido apenas mais uma vítima do desconhecido. Um lembrete de que a natureza menos e o sobrenatural menos coexistem em fronteiras que não podemos compreender. O que se sabe é que o Mary Celeste existiu, e seu nome ficou marcado para sempre na história como um navio que voltou, mas cuja tripulação jamais retornou. Seu casco pode ter se despedaçado, mas seu mistério permanece vivo, navegando na imaginação de todos que ouvem sua história. Alguns dizem que nas noites de neblina, é possível ouvir o som de passos no convés de navios que passam por aquela região. Outros afirmam ter visto uma luz pálida flutuando sobre as ondas, movendo-se lentamente até desaparecer no horizonte.
seria apenas o reflexo da Lua, ou algo muito mais antigo, muito mais inquietante. E assim, o enigma do Mary Celeste continua menos uma ferida aberta no coração do oceano. Um sussurro que o tempo não consegue apagar. Uma lembrança de que o mar em sua imensidão guarda não apenas tesouros e naufrágios, mas também almas perdidas. Se você chegou até aqui, lembre-se, há mistérios que não pedem respostas, pedem silêncio. Porque o verdadeiro terror não está no que sabemos, mas no que jamais poderemos compreender. Eu sou a voz do mistério obscuro, e este foi o relato do navio fantasma Mary Celeste, um eco perdido nas águas do tempo. Até o próximo mergulho no desconhecido.